Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Lucas Smith e hoje eu vim aqui falar sobre a nova série da Amazon Prime, a The Boys, que foi inspirada nas HQs de super-heróis lançadas pela DC Comics em 2006 e que foi cancelada por ser violenta demais. Entre outras coisas também que aconteciam nesses quadrinhos da história, era meio pesada, a DC resolveu cancelar, mas outra editora pegou esses direitos e publicou até 2012. E a Amazon Prime pegou essa história e fez uma adaptação para a série de TV com 8 episódios já lançados na primeira temporada e com uma segunda temporada já garantida. Mas do que fala essa história de The Boys? Ela conta um universo onde existem super-heróis, existem milhares de super-heróis, várias pessoas nascem com alguns poderes meio mutantes, né? Uns poderes diferentes e elas acabam se tornando super-heróis normalmente. Só que o problema é que a maioria desses super-heróis, eles não são tão bons assim quando a gente acha, porque eles começam a pegar fama, viram celebridade e tal, e eles começam a se empolgar demais, acabam se corrompendo muitas vezes e fazendo merda, né? Por mais que eles sejam heróis, eles salvam algumas pessoas e tal, só que por trás das câmeras ali eles fazem merda, eles se empolgam demais porque eles acham que nada vai acontecer com eles. Que realmente nada acontece, porque eles são acobertados por uma empresa chamada VOT. Essa VOT, ela cuida da imagem dos super-heróis. Sempre que eles veem alguém que tem alguns poderes e tal, elas acabam contratando como um super-herói e espalha por todo o país, por todos os Estados Unidos. Vários estados têm seu próprio herói. E os mais fortes desses heróis, eles vêm pro grupo principal, que é chamado de Os 7, que são 7 super-heróis. Os 7 mais fortes deles. E o legal é que esses 7, esses principais, eles são meio que inspirados na Liga da Justiça, porque era da DC Comics, né? Começou por lá, então eles meio que fizeram um paralelo com os heróis principais da Liga da Justiça. Por exemplo, tem o herói Deep, que em português é profundo, ele meio que seria um Aquaman. Aí tem o A-Train, que em português é trem-bala, ele seria o The Flash. Só que tem alguns heróis aí que eu não entendi muito bem quem é. Por exemplo, tem esse Black Noir, que eu não faço ideia de quem ele seria na Liga da Justiça. Tem o Translúcido também, que ele só fica invisível, eu também não sei qual que é o poder dele ou quem ele seria na Liga da Justiça. E tinha o Faixa de Luz também. Só que ele, logo no começo da série, ele meio que se aposentou, ele saiu, não conta muito bem o que aconteceu com ele, mas ele saiu do set e aí pro lugar dele a empresa tá contratando uma nova heroína chamada Starlight, que né, era meio local, cuidava da cidade dela, só que ela é bem poderosa e chamaram ela pro lugar do Faixa de Luz. E pra completar o time tem a Queen Maeve, né, a Rainha Maeve, que seria a Mulher Maravilha, e o Homelander, que é o Capitão Pátria, ele é uma versão do Superman. Só que ele parece mais uma mistura do Superman com o Capitão América, porque ele é todo patriota, tem a capa dele, a bandeira dos Estados Unidos e tal. Então parece que mastigaram o Capitão América, mastigaram o Superman e vomitaram o Capitão Pátria, mais ou menos isso. Esses 7, eles são os mais protegidos pela VOT, porque é o que dá mais dinheiro pra eles. Por que dá dinheiro? Porque eles são protegidos por essa empresa, são contratados pela essa empresa. E o que ela aproveita e faz? Vende programas de TV com eles, vende brinquedos, vende história, vende um monte de coisa relacionada a esses heróis. Então eles ganham muito dinheiro em cima dos heróis que eles contratam. Então os heróis que dão mais dinheiro, eles protegem ainda mais. Por mais que eles vivem fazendo merda, eles vão lá e acobertam e ninguém fica sabendo. E os mais protegidos de tudo isso são os 7. Só que quando eles fazem merda, vira e mexe, tem alguém que presencia isso, né? Acaba tendo testemunhas que descobrem a verdade sobre esses heróis. E algumas pessoas que descobrem, na verdade, que sofreram com algumas coisas que esses heróis fizeram, se juntaram para tentar acabar com tudo isso, para buscar justiça, para buscar vingança e para expor toda essa mentira que os heróis são. E nas HQs eles ficam conhecidos como The Boys e eles são meio que secretamente apoiados pela CIA. Na série isso ainda não aconteceu, mas eles têm contato com uma galera da CIA ali e tal, então pode ser que aconteça nas próximas temporadas, mas por enquanto eles estão agindo sozinhos. E os The Boys, eles são formados por humanos, por pessoas que estão cansadas da mentira desses heróis. Nessa equipe tem o Hughie, que ele acabou de entrar porque a namorada dele foi morta logo no primeiro episódio. A gente vê aí que acontece com o herói, que é uma cena muito chocante, que tipo, tá uma cena de boa, do nada, pá, assim, mano, o que aconteceu, tá ligado? E aí ele começa a ficar muito puto com os heróis e ele é recrutado pra dentro dos The Boys pra poder buscar essa vingança. Tem também um cara que o apelido dele é Leitinho, mas o cara é um negão fortão, tá ligado? Então não sei muito bem o porquê desse apelido, mas tem ele também, ele tem uma família e tal, só que ele tem alguma treta com os heróis também que ele não gosta, então ele também tá nesse grupo. Tem o Francês, que, mano, ele é muito foda porque ele manja pra caramba de arma, manja de um monte de coisa, ele tá nesse grupo também. E o líder de todos eles, o que junta todos, é o Billy Butcher, que em português é o Billy Bruto, que também tem algumas questões pendentes aí, principalmente com o Capitão Pátria, mas que eu não vou falar pra não dar spoiler, só que ele que junta toda essa galera aí pra poder se vingar dos heróis, porque ele passou por uns negócios bem pesados. Chegou até aqui no vídeo, tá gostando de tudo que você viu agora? Tá se interessando pela série, quer saber mais informações? Então já deixa seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal também, caso você ainda não seja inscrito. Estamos rumo aos 40 mil inscritos aqui no canal, eu conto muito com a sua ajuda.
Então se inscreve aqui e compartilha esse vídeo com outras pessoas para que elas conheçam essa série também, que, mano, é muito foda e eu já vou falar mais dela pra vocês. Só que antes de eu continuar falando da série, enquanto você se inscreve, curte e tal, só quero dar algumas informações, porque como eu disse, a série ela é baseada em umas HQs. Eu não vou ficar falando as diferenças, que tem algumas, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Aqui o foco é a série. Mais umas informações legais é que as histórias em quadrinhos, elas foram lançadas em 2006 pela DC Comics, como eu falei. Só que a DC ela tem alguns selos diferentes que a gente já conhece, como a Vertigo, por exemplo, que publica histórias como Constantine, que são umas histórias mais pesadas. Lá na época de 2006, a DC tinha um selo chamado Wildstorm, que seria um tipo de Vertigo também, que eram histórias mais pesadas, porque a história de The Boys é bem pesada. E esses selos, eles basicamente significam que faz parte do universo DC Comics, né, que é da DC, mas não do universo principal, onde estão os principais heróis, Liga da Justiça, essa galera. Esse é um universo. Existe um outro universo da DC onde essas outras histórias acontecem. Basicamente isso. Só que nada impede que esses universos se misturem em algum momento dos quadrinhos ali da história. Só que mesmo assim, mesmo sendo um selo de histórias mais pesadas, mais violentas, depois de apenas 6 edições de The Boys, a DC resolveu cancelar porque realmente achou que estava pesada demais a linguagem da história e tal, e eles não queriam continuar publicando. E foi meio que um acordo amigável entre a DC e o criador, que era o Garth Ennis, e inclusive é o mesmo criador de Preacher, que é conhecido também por ser uma história muito pesada. E que, aliás, esse criador, ele disse que quando ele começou a criar The Boys, ele queria fazer uma história mais imprópria e mais pesada do que Preacher, que já era conhecido por ter essas características. Então, aparentemente ele conseguiu, né? Porque ele foi meio que expulso da DC. Só que aí ele não desistiu de fazer a história, né? Ele continuou, procurou outras editoras aí e conseguiu um espaço lá na Dynamite Entertainment, onde ele continuou publicando até 2012, gerou até spin-offs da história em outras histórias em quadrinhos. E ele disse que depois que saiu da DC, foi pra essa Dynamite Entertainment, ele teve mais liberdade pra fazer as coisas do jeito que quisesse, mais tranquilidade e tal. Ou seja, provavelmente da 7ª edição pra frente é ainda mais pesada a história. E por que eu tô falando essas informações da HQ pra vocês? Primeiro porque são informações legais de saber, mas também porque é pra você saber que a série ela não perdeu a essência da HQ, porque ela foi feita pra maiores de 18 anos. Porque tem umas cenas que, mano, é sangue pra todo lado, não chega a ser um Tarantino, tá ligado? Mas é muito sangue pra todo lado, é fratura exposta, você vê o osso acontecendo, é raio laser queimando pra todo lado. Mano, são uns efeitos bem reais, você olha, se você tiver uma certa agonia, não vai dar muito certo. Mas também não é assim nem só por isso. Tem uma violência física, que é meio bem explícita na série, mas tem uma violência meio psicológica também. Porque fala de assassinato, mas fala de assédio também, fala de estupro. Então são alguns assuntos meio delicados para serem tratados na série, e por isso que talvez não seja recomendado para menores de 18 anos. Mas mesmo você que já é maior de 18 anos, se você tem uma certa sensibilidade com esses assuntos, ou com um negócio muito visual, muito real, toma cuidado ao assistir essa série. E eu lembro que quando saiu ela no mês passado, eu tava lendo uma notícia sobre essa história, tal, uma série baseada nas HQs canceladas pela DC Comics, que era muito violenta. Falei, mano, né, como assim? E eu fui ler a sinopse da série e falei, caramba, mano, eu preciso assistir ela. Só que eu fiquei com o pé atrás, porque eu não sou muito fã da Prime Video, quem me acompanha aqui no canal sabe disso. Até hoje eu não gosto muito do tom deles, só que eu me surpreendi muito, mano, muito mesmo. Porque eu li a sinopse e já tinha achado muito legal, eu já criei uma certa expectativa. Só que a Prime Video conseguiu alcançar e passar ainda essas expectativas que eu criei sobre essa série, porque realmente é muito foda. Ela foi feita em 8 episódios, e aí talvez seja o primeiro ponto positivo dessa série. Os 8 episódios, eles foram perfeitos, porque tem uma certa introdução à história, a gente é introduzido na história, tem um desenvolvimento e tem um final, sabe? São 8 episódios que não ficaram corridos, mas também não ficaram encheção de linguiça, enrolando só pra ter mais coisa. Foi perfeito, assim, o desenrolar da história foi muito bom. A introdução que eu digo pra vocês não é aquela introdução de série de herói que os heróis estão descobrindo os poderes, o universo tá começando com os... Não, os heróis já existem há muito tempo. Só que um dos personagens do The Boys, que é o Huey, a namorada dele morre no primeiro episódio e ele começa a conhecer esse mundo verdadeiro por trás da fama dos heróis, começa a ver que eles não são tão bonzinhos assim agora, e a gente vai sendo introduzido nesse mundo junto com ele. Isso que é o legal, sabe? Só que já é um universo que já existe há muito tempo. E aí tem todo o desenvolvimento da história, os The Boys se juntando, indo atrás e descobrindo um monte de coisa. Os heróis também descobrindo que tem gente indo atrás deles também e tal. Tem todo um desenvolvimento de uma guerra ali que vai acontecer entre esses dois grupos. E tem um desfecho que, mano,
me surpreendeu, velho. Mas me surpreendeu muito. E modéstia à parte, é difícil uma série me surpreender no final. Eu posso achar muito foda, só que ela me surpreender e falar, caramba, eu não esperava que isso fosse acontecer, é difícil. E The Boys conseguiu. Eu não esperava que acontecesse aquele final da primeira temporada, que obviamente eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas quem assistiu sabe do que eu tô falando. Óbvio que quando foi chegando uns minutinhos antes ali, eu comecei a suspeitar que pudesse acontecer, mas tipo, no 7º episódio, são 8. Quando eu terminei o 7º, eu olhei e falei, mano, eu não faço ideia como é que essa história vai acabar, só falta um episódio. E realmente eu não fazia. E quando chegou naquele momento, eu falei, caramba, que foda, estou ansioso pela segunda temporada, que inclusive já foi confirmada. E além da história, que sim, é muito boa, tem também os efeitos especiais, mano. Que perfeição, que aula de efeito especial que essa série dá. Primeiro, óbvio, porque são muito bem feitos. Tem os olhos do Capitão Pátria, por exemplo, que ele solta laser e tal. Só que às vezes, quando ele tá prestes a soltar o laser, que o olho só fica vermelho, fica muito bom. Os voos deles também fica muito real. O translúcido, quando ele fica transparente, também fica muito real. Ou seja, todos os efeitos que eles usam na série é muito bem feito. Só que vai além, sabe? Porque tem série que tem os efeitos especiais muito bons, só que eles abusam desses efeitos pra mascarar um roteiro ruim. E tem série que acaba se vendendo pelos ótimos efeitos especiais, mas acabam nem usando direito, que é o caso de Inumanos, por exemplo, que logo no primeiro episódio acabou com todos os efeitos especiais. Aqui não, em The Boys, os efeitos especiais só são usados quando necessário, quando faz parte da história. E por mais que eles sejam realmente bastante usados, mas eles só são usados quando são necessários. Não sei se deu pra vocês me entenderem. Mas os efeitos especiais aqui, eles complementam uma história que é muito foda. E isso é o mais legal, sabe? Os efeitos especiais não são o foco, mas sempre que eles são usados na série, é muito bem feito. Quando você olha, você não fala que é efeito especial, você fala, caramba, isso realmente, as pessoas realmente voam, porque fica muito perfeito o movimento de tudo que eles fazem. Então assim, mano, eu recomendo, não tem tanta coisa pra falar, porque eu vou acabar dando spoiler, mas o elenco é muito bom. Você vai talvez reconhecer um ou outro rosto ali, como por exemplo, tem o Nate de Gossip Girl, ele é um dos personagens, um dos heróis do set aqui dessa série. O Bob de Supernatural também, eu reconheci ele por lá, óbvio que eu ia reconhecer, mas ele também apareceu, fez uma participação, mas tem outros rostos mais ou menos conhecidos de outras séries por aí que provavelmente você vai reconhecer na hora. E cada um desse elenco, sabe, eles desempenham um papel muito bom, mano, muito bom mesmo. É tudo muito bem feito, muito bem elaborado e muito bem desenvolvido ao longo desses 8 episódios da primeira temporada, que teve um desfecho muito bom e já criou um gancho pra segunda temporada, mano. Eu tô bem ansioso, é sério. E é por isso que eu venho aqui recomendar pra vocês, pela primeira vez nesse canal, vocês estão presenciando algo histórico. Pela primeira vez nesse canal, eu estou vindo aqui recomendar uma série da Prime Video. The Boys, assistam, mano, é sério. Ela desenvolve muito bem uma antiga frase que talvez você já tenha ouvido em algum momento da sua vida, que inclusive eu coloquei na thumb aqui desse vídeo, que é nunca conheçam os seus heróis. Sabe quando você idolatra muito alguém, você conhece pessoalmente, a pessoa é um bosta? É mais ou menos isso na série. Os heróis, normalmente, eles são uns bostas por trás das câmeras. E pra galera da série, isso é decepcionante, mas pra nós, é perfeito, porque rende uma história muito boa. Então se você ainda não assistiu essa série, me conta aqui nos comentários o que você achou, e se você ficou interessado, e se você já assistiu, me conta o que você achou da série e o que você espera para a segunda temporada. Não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha também, deixa seu like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que elas também conheçam essa série e conheçam o canal, e vejam assistir outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, até a próxima e valeu!